Estreia do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Jogo de hoje entre Fluminense e Atlético Paranaense. Marca o reencontro da torcida tricolor com o Maracanã num jogo de Brasileirão. Mas mais do que isso, a gente vai focado para vencer mais uma e continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse daqui é mais um vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, não se esquece também de comentar o seu palpite de resultado aqui embaixo na caixinha dos comentários, beleza? Jogo de hoje entre Fluminense e Atlético Paranaense acontece nessa tarde desse sábado no Maracanã, às 4 horas da tarde. Mais um Fluminense, mais uma vez o Fluminense, o Mister Sábado, jogando às 4 da tarde. Vai jogar, não só nas 4 da tarde, mas jogando no sábado, né? Vai abrir a rodada do Fluminense, é o único jogo nesse horário. Jogo no Maracanã às 4 horas da tarde com transmissão exclusiva do Premier, mas você sabe, aqui no Raiz Tricolor, a gente vai estar lá no estádio, fazendo a narração ao vivo, com zero delay, direto do Maracanã. Jogo de número 62 entre Fluminense e Atlético Paranaense. Pouco, tá? Em relação à Série A, assim, eu esperava que fosse mais. 23 vitórias nossas, 27 vitórias deles e só 11 empates. Uma curiosidade é que de 2017 para cá, a gente jogou muitas partidas, né? Além das partidas comuns de Brasileirão, e todo ano os dois estão na Série A, ainda teve as partidas da Sul-Americana também. E não tem empate, simplesmente todo jogo tem um vencedor. Bem, que hoje se tenha um vencedor também, que seja o time da casa, né? Cara, seguinte, sobre a partida, o Fluminense divulgou nessa sexta-feira uma parcial de ingressos com um público muito bom, tá? Assim, provavelmente a gente vai ver ali um sábado com mais de 40 mil no Maracanã. Isso porque são 37 mil tricolores confirmados para o jogo na última parcial que o próprio Fluminense divulgou por volta de 6 horas dessa sexta-feira. A gente sabe que tem muito torcedor que compra na hora, a gente sabe que também com a questão dos sócios, etc. Muito torcedor também que comprava na hora, agora compra antecipado. Mas Sul, Leste Inferior e Leste Superior já esgotaram, tendo alguns ingressos apenas para Oeste. Então, assim, acredito que a gente deve ficar por volta de 40 mil. E uma coisa que pouca gente falou, mas é a importância do Fluminense jogar nesse público contra o Atlético Paranaense, ter um bom público. Vamos botar aí 40 mil para um jogo de Brasileirão, para um time que, né, vem jogando aí já constantemente, não tá voltando para a Série A agora. É um ótimo público, porque se a gente tem um público ruim nesse jogo, 20 mil, 22 mil, ia ficar um contraste muito grande com o Vasco, que vai jogar no domingo contra o Palmeiras. É óbvio, a gente sabe que o Vasco joga na Libertadores, não. Libertadores foi um tempão. Joga no Maracanã 1 ou 2 vezes só por semestre e tal, e isso, obviamente, motiva a torcida deles a ir mais, ainda mais agora também que eles só têm o brasileiro para poder jogar. Mas a imagem geral, meu amigo, não chega com toda essa descrição. A imagem geral chega com o Vasco botando 50 mil no Maracanã e a gente com 20. Isso não vai acontecer, ainda bem. A expectativa de público é de Leste Inferior, Superior, Sul, todos esses lotados, e a Oeste também bem cheia junto com o Maracanã mais. Beleza? Isso sobre ingresso. Agora, sobre tabela, esse jogo pro Fluminense ele é muito, muito, muito importante. E aqui eu nem falo de, não, tem que ganhar para ser campeão. Claro, é óbvio, isso é óbvio. Mas por que ele é muito importante? Porque ele é um jogo em casa e depois o Fluminense vai ter 2 jogos muito complicados. Isso se eu não quiser dar uma forçadinha de barra e colocar 3 com o Cruzeiro fora de casa. E por que 2 jogos muito complicados? Porque ele vai sair para enfrentar o Fortaleza no Castelão 3 dias antes de pegar o River Plate no Maracanã pela Libertadores. Fortaleza no Castelão já é um jogo complicado, né? Esse jogo vai ser no sábado que vem. Já é um jogo complicado. E além disso, ainda vai ser 3 dias antes do River, viagem longa, etc., vindo de uma viagem para Belém. E na semana seguinte, no sábado, às 9 horas da noite, no dia 6 de maio, tem Fluminense e Vasco. Gabriel, mas o Vasco é clássico, meu amigo. É clássico de um time que estreou ganhando. Então, assim, esse jogo de hoje ele é primordial
para que não se tenha um desastre completo, como se o Fluminense tiver algum tropeço, já que são jogos mais complicados mais pra frente. É para ganhar, é para aproveitar, para poder continuar com esse hype de alta que a torcida está. E nisso a gente ganhou uma vantagem que é o Atlético vai poupar alguns jogadores. Vamos falar de bola e campo. Bem, a bola e campo... Eita, entrou um filtro azul aqui que eu acabei botando errado o negócio do bola em campo. E eu vou aproveitar que eu já chamei a sua atenção aqui pro filtro azul para poder te avisar que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Exatamente. Cara, seguinte, pro jogo de hoje, vou te dar o bizu aqui uma vez só, tá? Você não conhece o OneFootball, não tá sabendo, eu sei que tem muita gente, cara, às vezes eu esqueço, tem muita gente que não sabe, tipo, que o OneFootball é um aplicativo de celular. Aqui embaixo na descrição tem um link que se você clicar, pode clicar, é seguro, tá? Tô te atestando aqui, não é vírus, não é nada disso. Você vai clicar e vai baixar um aplicativo pro seu celular. Depois que esse aplicativo for baixado, você vai selecionar, na hora que você abrir ele, vai aparecer lá Fluminense, você vai selecionar lá o Fluminense como seu time do coração e você vai ter uma telinha assim, ó. Por exemplo, faltam nesse momento 12 horas pro jogo do Fluminense, vocês estão vendo a hora que eu tô gravando, né? E aí tem aqui, ó, tem Libertadores, os lances ao vivo da Libertadores e tal. Se tem informação, você pode clicar aqui no Fluminense e vir ler notícias do Fluminense, ó. Você clica aqui e tem notícias aqui embaixo, ó. Fluminense encara Botafogo pela final da Copa Rio Sub-16, mas tem Fluminense que optou por tratamento conservador em lesão de Alain, etc, etc, etc. Enfim, vamos ver essas notícias que estão aparecendo aqui, é porque eu ia falar já sobre o Alan, mas é uma outra história. Não esquece de baixar o OneFootball, tá? Um aplicativo muito bom e pro jogo de hoje é essencial também. Pra Brasileirão, quem gosta, quem usa cartola, quem joga cartola e etc. É essencial você ter também. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Essas são as prováveis escalações. O Fluminense, como sempre eu boto, bem ofensivo, né? Subindo marcação e etc. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga. Hoje, pra mim, é um teste de fogo de Felipe Melo. E Alexander na lateral esquerda. Isso porque Marcelo será poupado. André e Lima, né? O Alexander vai pra lateral esquerda. O Lima sobe aqui como volante, enquanto o Martinelli também tá fora. Ganso, John Arias, Keno e Cano. Vocês estão vendo que eu botei o time do Fluminense com os dois pontas abertos, mas a gente nunca sabe, do nada o Fluminense pode entrar fazendo aquela aglomeração bonita aqui pelo lado esquerdo, caindo, pode ter inverter o André e o Lima aqui, ó, e caindo aquele time todo pelo lado esquerdo, deixando o Samuel Xavier quase que como um ponta aqui pelo lado direito também. O Fluminense pode jogar também dessa maneira. De cara, eu já digo o seguinte, eu gosto mais e sei que é mais popular, tem uma galera até jogando hate em cima do Lima. Não acho que seja pra isso, acho que o Lima é um jogador voluntarioso, que tem qualidade e que tá jogando meio que de faz tudo ali no time. Vocês estão vendo o Lima jogando ao lado do André, na posição que na teoria do Martinelli, né, antes de se lesionar. No jogo passado o Lima entrou de ponta, jogando no lugar do Keno. O Lima já substituiu o Ganso. A gente tá falando de um jogador... E nenhum desses três jogos você vai falar, nossa, o Lima errou tudo, horroroso. Jogador versátil, jogador operário que é bom ter no elenco. Você vê, o terceiro jogo do Lima, se for essa escalação mesmo aqui que o GE divulgou, é o terceiro jogo do Lima. E nos 3 jogos do Lima, ele atuaria em posições diferentes. Então, isso obviamente chama atenção também para a questão do jogador. Eu preferia colocar o Guga na lateral esquerda. O Vitor Lessa colocou uma possível escalação no Twitter dele, colocando uma informação de que o Guga treinou na lateral esquerda também, além do Alexander. Então treinou Alexander e treinou Guga lá na lateral esquerda. E a entrada do Guga por lá seria ele entrando, o Alexander vem por dentro e o Lima sai do time. Eu, apesar de toda essa defesa do Lima, prefiro esse time. Por quê, Gabriel? Porque eu acho que Guga é melhor lateral esquerdo do que o Alexander, em que pese não ter a perna esquerda, né, para jogar pela ponta. E você já tem um destro aqui com o John Arias, você já tem um destro aqui com o Keno. Você acaba ficando sem canhotos no time, só o Ganso, que não é esse jogador de linha de fundo. E o Alexander, né, que tá de volante. O Alexander sobe de produção. Eu gosto mais do Guga na lateral esquerda e gosto mais do do Alexander como volante. Mas acho que o Diniz vai num método mais, entre aspas, tá, conservador
colocando o Alexander por lá e botando o Lima por dentro. Ele até teria um time mais ofensivo, né, dessa maneira que eu tô falando. Já o Atlético Paranaense, a gente vai ver um time em que poupou alguns jogadores. O Atlético Paranaense, para quem não sabe, tem uma única derrota na temporada, que foi justamente a partida de ida contra o CRB, lá em Alagoas. O CRB venceu por 1-0 o Atlético Paranaense, jogando em casa, e ao vencer por 1-0, obriga o Furacão a, nesta terça-feira, jogar todas as suas forças pela Copa do Brasil para justamente não ser eliminado, ser mais um grande eliminado pelo CRB. Diferente do Fluminense, que enfiou 3 no Paysandu e pode se dar o luxo de girar o time no jogo em Belém e não girar o time no Brasileirão. Ou seja, o Atlético Paranaense tirou da sua escalação principal ali os jogadores Zé Ivaldo, que gosta de fazer gol contra o Fluminense, Kelvin, o lateral direito, Davi Terãs, meio-campista, e Vitor Roque, centralmente. Poupar o Vitor Roque é ótimo, tá, pra gente. E aí deve vir com um time com Bento no gol, goleiraço, Madison na lateral direita. Não sei se você vai lembrar desse Madison, eu lembro muito dele também no Santos. Já fez gol na gente, inclusive, pelo Santos. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho na lateral esquerda. Fernandinho, aquele mesmo, Manchester City. Eu te garanto que tem gente que não sabia que ele estava no Atlético Paranaense ainda. Fernandinho, que joga como um líbero, mas joga como primeiro homem de marcação também. Léo Cittadini e Eric. Coelho na ponta esquerda, o Thiago Andrade um pouco mais aberto pela ponta direita, com o Pablo de centroavante. Não sei se o time do Atlético vai ser montado exatamente dessa maneira, porque, como eu falei, é um time com mudanças, um time reserva, então pode ser que tenha uma mudança ou outra. E dessa vez eu nem tive como dar aquela pesquisada nos melhores momentos, ver ali como é que é o desenho do time deles, pegar alguma informação, porque é um time que não joga junto, né? Um time mistão e tal, então vai ter muita diferença no time do Atlético. Fato é, o Atlético sabe o risco que está correndo ao vir o Atlético do Paulo Turra, como eu falei, campeão paranaense, e que só tem uma derrota no ano até agora, que foi justamente nesse jogo pro CRB. É um time que tem qualidade, é um time que seria um rival legal pro Fluminense enfrentar, é daqueles jogos onde a gente não bota 3 pontos certos, porém, ao poupar, principalmente, jogadores do nível do Terãs e do Vitor Roque na sua parte ofensiva, dá a tônica de que o Fluminense é sim muito favorito para a partida. Tem que exercer esse favoritismo. O favoritismo não significa que o Fluminense vai ganhar, significa que antes do jogo a gente bate o olho, analisa, pensa e vê que é mais provável que o Fluminense vença o Atlético Paranaense. O Fluminense está numa sequência de 5 vitórias seguidas. Pode vir a 6ª vitória. Você fala, pô, Gabriel, mas já teve sequência muito maior e tal. No Carioca. O Fluminense está na sequência de 5 vitórias seguidas, contando Clássico de Carioca, contando Libertadores, contando Copa do Brasil. E também Brasileirão. Emendar uma 6ª vitória seguida agora, considerando que a gente tem um jogo contra o Paysandu na quarta-feira, onde o Fluminense também é favorito, pode chegar a 7 vitórias seguidas. E aí, meu amigo, aí a gente tá conversando de nível muito alto, tá? Muito alto. Enfim, torço para que seja um jogo onde o Fluminense trucide o Atlético Paranaense, mas dessa vez vou ficar devendo uma análise mais aprofundada da partida taticamente. Vamos para a arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Paulo César Zanovelli. O Paulo César Zanovelli é um árbitro jovem, 33 anos, foi recomendado para a FIFA no ano passado e que só apitou 3 jogos do Fluminense. 2 no ano passado contra Coritiba e Goiás, e já tinha apitado 1 há mais tempo. Uma derrota para o Atlético Goianiense em 2021, lá no Antônio Ascioli. Eu tava nesse jogo, inclusive. Não tenho muito o que falar sobre Paulo César Zanovelli, não, sendo bem sincero. Achei as recomendações que eu pesquisei na internet boas, mas e os jogos que ele apitou do Fluminense, nenhum deles teve drama por conta de arbitragem. Então, seja uma boa arbitragem dele, mais uma vez. No próximo jogo eu nem lembre que é do Zanovelli de novo. É isso. Estarei no Maracanã fazendo a transmissão, então você já sabe, 1 hora antes do jogo, pode vir aqui no Raiz Tricolor que a gente tá junto para poder fazer a transmissão da partida. Tamo junto! Até a próxima. Valeu!